E se você pudesse escolher uma carreira dentro da área da beleza, onde você se encontre realmente e faça um trabalho de excelência e se torne autoridade na sua região? Hoje você vai aprender isso com a Andresa, que está aqui na minha frente, que é uma referência aqui na cidade. Seja muito bem-vinda ao Tudo é Venda, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada assim que eu recebi o convite. E tô aqui. Vamos lá, tô aqui para poder ajudar, para poder ensinar, para poder aprender também e curtir bastante esse bate-papo aqui. Beleza. Andresa, você já faz um trabalho com sobrancelhas há bastante tempo. E aí só um detalhe, tá, pessoal? Sobrancelhas. Sobrancelha... Não existe. Sobrancelha não existe, gente. Sombra é sombra de guarda-chuva, é sombra de árvore. É porque o pessoal confunde, né? Tem sobrancelha que às vezes é aquela sobrancelha de carvão que parece uma sombra. Aí é sombra, pode ser a sobrancelha. Isso, aí a pessoa confunde demais. Às vezes no ver e às vezes na escrita também. Não fica legal, não é bacana. Então, Andresa, o que te fez escolher essa área? Porque assim, tradicionalmente aqui na região, as pessoas decidem que vão para a indústria. O sonho da maioria das pessoas é usar o uniforme da siderúrgica e, de repente, trabalhar numa indústria famosa, numa empresa, assim. Eu sei que para a mulher também tem muito uma questão tradicional de ir para a área da educação. E você decidiu empreender numa área que até então, quando você começou, era um pouco nova ainda, né? Essa coisa de design de sobrancelha não é tão antigo assim. Mas o que te fez despertar para esse caminho? Então, sobre o que você estava falando, né, das meninas, da área para ir para a área da educação, mas também existia muito uma pressão de você trabalhar em escritório, por exemplo. Ah, olha só. De você trabalhar com a parte de gestão financeira, a parte de recursos humanos, né, recrutamento e tal. Então, você acaba que a vida vai meio que te direcionando para esse lado. Uma contabilidade, por exemplo. Cheguei também a trabalhar em contabilidade. Você trabalhou? Trabalhei em contabilidade por alguns anos. Então, assim, acaba que meio que você já vai crescendo e as pessoas meio que vão te empurrando para isso, para a área mesmo. Ali de trabalhar no escritório, por exemplo, né? Mas eu costumo brincar que a sobrancelha me escolheu. Porque todo lugar, desde a minha adolescência, todo lugar que eu passava, eu fazia sobrancelha de alguém. Sério? Era desse jeito. Então, assim, eu chegava num lugar, por exemplo, no colégio, quando eu era adolescente. Ai, Andressa, limpa minha sobrancelha pra mim. Aí eu ia lá, limpava a sobrancelha. Só tinha pinça. Na época não tinha design, não fazia marcação, era tudo no olho. Tá. Aí deitava no colo e tirava. Ou então sentava na cadeira do colégio e fazia o pinçamento ali. Então, não tinha muito uma regra, não tinha um padrão. Mas todo lugar que eu passava era assim. Aí eu comecei a trabalhar, aí fazia a sobrancelha das meninas que trabalhavam comigo. Aí entrei na faculdade, durante todos os meus 4 anos de graduação, fiz a sobrancelha tanto das alunas, tanto do meu curso, quanto de outros cursos também, quanto das professoras. Então você trocava a sobrancelha, me dá mais um pontinho aí e eu te falo. Gente, por que eu não pensei nisso? Você não fez isso? Eu não fiz isso. Ai, que arrependimento. Dá pra voltar? Não dá, né? Não, eu formei em 2017, tem muitos anos. Aí já. você fez faculdade. Eu fiz administração de empresas. Olha que legal. Eu fiz. E você acha que isso te ajudou, assim, na sua carreira como Ajudou. empreendedora? Nossa, eu tenho plena convicção. Porque, assim, se as pessoas derem um Google, elas vão perceber que a maioria dos pequenos negócios, eles fecham com 1 ano, 2 anos no máximo. Né? E eu falo que a graduação me ajudou nisso. Porque por mais que eu tenha um negócio considerado, né, pequeno, ainda minúsculo perto daquilo que eu ainda quero ter, daquilo que eu almejo, dá muito trabalho. Porém, eu já consegui deixar algo mais sólido. Então, hoje em dia, eu já sei, tipo, o início, o meio e o fim. Talvez muitas pessoas, quando elas começam a empreender, elas não têm noção disso ainda. Elas têm noção do início. É uma pinça e um sonho. Ou pra quem é leste, às vezes é uma pinça também de cílios e um sonho, uma manicure. Às vezes um alicate e um sonho. Né? Um esmalte e um sonho. Então, assim, acaba que a pessoa ela começa com o início, mas ela não sabe o meio e o fim. Quando eu comecei, eu já sabia. Tanto que eu trabalhava de carteira assinada, eu era CLT, e eu só decidi empreender na hora que eu fiquei com algo mais sólido. Quando eu percebi que a minha clientela estava me dando um retorno que daria para eu viver sem a carteira assinada. Eu quero voltar nisso daqui a pouco, porque acho que é um ponto importante pra gente explorar. Muitas pessoas, quando começam a empreender, realmente tem esse sonho, mas não sabe o ponto de virada, assim, porque fica ali fazendo essa transição, né? Fica ali conciliando o CLT com o trabalho de empreendedor, mas não sabe a hora de virar. A gente já vai chegar nisso, mas eu queria saber quando que foi tua primeira experiência como vendedor, como empreendedora.
Você lembra, assim? Mas na área de sobrancelha? Não, na sua vida, assim, tipo, com quantos anos? Você nasceu já, tipo, toma aqui, vou vender meu cordão umbilical. Hoje em dia seria bem isso, né? De vender qualquer coisa. Mas antes não. Antes, assim, se você você me conhece hoje, mas se você conhecesse a Andressa de uns anos atrás, de quando começou a trabalhar, você nem ia imaginar que eu faria o que eu faço hoje. Porque tinha muita insegurança, eu não conseguia ofertar, né? Eu até brinco que meu primeiro contato com muitos vendedores foi quando eu trabalhei numa multinacional, numa cervejaria, não vou falar o nome, lógico. E aí, eu trabalhava com média de mais de 100 vendedores. É mesmo? Então, e eu trabalhava no administrativo. Então, foi ali o meu contato. Então, assim, eu via a correria dos meninos para poder bater meta, para poder visitar vários clientes num dia. Então, ali para mim foi assim, sabe quando sua mente abre, você fala, caramba, existe um mundo fora do administrativo, sabe? E aí eu comecei a ter essa noção do que é venda, a rotina de um vendedor, de como que funciona essa loucura dentro da venda. Mas eu mesma trabalhando como vendedora, foi quando eu trabalhei numa loja de estofados. Eu fiquei desempregada uma época e eu trabalhei para um rapaz e eu precisava vender sofá, vender cama, e era uma loja no bairro onde eu moro e era bem beira de rua mesmo. E ali eu precisei colocar todo o meu conhecimento para fora e fui. As pessoas chegavam, eu tinha que ofertar um puff, eu tinha que ofertar uma cama box, eu tinha que mostrar pra ela, esse colchão aqui é D45, você quer um mais ou menos, não precisa ser D45, aí eu tinha que explicar, você tem problema na coluna, então o melhor colchão pra você é esse daqui. Então eu precisava o tempo todo mostrar o custo-benefício pra aquele cliente. Então eu poderia vender um puff de R$15 ou vender um colchão de R$900. Ou vender uma cama box de R$450. Nossa, isso é sensacional, assim, é tão legal, porque eu vejo que às vezes o maior erro que o vendedor comete é ele tentar vender o produto pelo benefício do produto. Aí você fala assim, Jeff, mas não é isso que é venda? Não, é você entender o que o outro quer e você ofertar o que você tem aqui que encaixa com o que ele quer, não com o que você acha que ele precisa. E tem gente que confunde isso, né? Eu imagino que deve acontecer isso todo dia lá no seu atendimento. De às vezes chegar alguém que não conhecia o seu trabalho ainda, que foi atendido por um mau profissional, e você precisa dizer, olha, o que você está trazendo aqui é isso. Mas será que isso aqui não seria mais adequado? Ou você não passa por isso de ter que, de repente, mostrar para a pessoa o que ficaria melhor pra ela, porque você é especialista nisso, mas a pessoa quer uma coisa, ela vem com a ideia, né? Tipo assim, igual você falou que a pessoa quando tá começando tinha uma pinça e um sonho. A pessoa quando tem a sobrancelha falhada, ela tem um sonho de ter a sobrancelha, tipo... bonita, harmônica. Mas tem gente que não sabe... Não entende. Tipo, o que é harmônico. Harmônico para um especialista é uma coisa, mas para uma pessoa, às vezes fica pode... muito no campo da ideia. Ela não consegue mensurar. Mas eu sempre costumo brincar, eu aprendi isso muito lá atrás com o Joel J. Ele fala, venda é você solucionar o problema de alguém. Então, a cliente, ela chega com um problema e eu tenho que apresentar a solução. Então, aí eu lembro muito da época que eu vendia os estofados. Eu preciso saber o que a minha cliente precisa naquele momento. Então, não adianta... fazendo uma analogia, não adianta eu querer vender um colchão para quem tem problema de coluna, para quem não tem problema de coluna. Entende? Perfeito. A sobrancelha é a mesma coisa. Não adianta eu querer vender uma micropigmentação para quem não precisa de micropigmentação. Ou eu vender apenas um design de sobrancelha sem uma tintura ou sem uma rena, sendo que eu sei que ela precisa daquilo. Né? Então ela traz um problema. Ela chega de outro profissional com um problema. E aí eu vou dar a solução para ela. Só que dificilmente eu imponho. Né? Eu sempre vou dar uma sugestão como profissional, porque eu estudei para isso, claro. Né? Eu investi muito dinheiro nisso, então eu sei do que eu tô falando. Então ela chega para mim com um problema, eu vou mostrar para ela, olha, a sua sobrancelha tá assim, tá assado, e a gente precisa trabalhar dessa forma. A gente precisa de uma reconstrução? Não tem como reconstruir. A gente precisa fazer logo uma micropigmentação? São duas técnicas. Uma micropigmentação fio a fio. Ou é uma micropigmentação shadow, que é esfumada. Ou nenhuma das duas. Ou, por exemplo, existem clientes minhas que estão passando, às vezes, por um processo de câncer. Estão fazendo quimioterapia. Andressa, posso utilizar uma tintura? Posso utilizar uma rena? Porque isso também trabalha na autoestima da minha cliente. Então, tudo isso eu vou conversando com a minha cliente ali durante o atendimento. Então, não é simplesmente chegou e ser atendida. A não ser clientes fixos que a gente já tem, né? Uma rotina, a gente já tá comigo todo mês, a gente já conhece. Agora, quando é uma cliente que vem de outro profissional,
eu preciso fazer essa anamnese, eu preciso entender melhor o que ela tá buscando, para eu saber também aquilo que eu vou entregar para ela. Claro, claro. Eu fico pensando que, assim, você deve ter visto muita coisa bizarra, né? Tipo, porque tem profissionais e profissionais. Assim como, poxa, se você for no mercado, por exemplo, você vai em uma loja, né, no comércio aqui da cidade, você vai ser atendido por vendedores muito bons, como também você pode olhar assim e falar, cara, isso aqui é um vendedor? Porque eu nem sabia que essa pessoa trabalhava aqui, porque tem gente que tá no papel de vendedor, mas que te expulsa da loja, né? Mas enfim, no seu caso, você teve alguma coisa bizarra assim que você já viu de outros profissionais que atenderam o seu cliente, que seu cliente chegou lá meio já machucado, meio preocupado de porra, será que ela vai ser igual às outras? Várias vezes. Olha, eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, teve uma cliente que ela chegou com a sobrancelha totalmente assimétrica. O que é uma sobrancelha assimétrica? Uma para cima, uma para baixo. Né? Porque o nosso rosto, ele é assimétrico. Ninguém tem um rosto totalmente simétrico. Porque se o rosto for totalmente simétrico, vai ficar ridículo. Então, todo mundo tem. Eu costumo usar o exemplo. Se você tampar o seu lado direito, o seu lado esquerdo, e você olhar somente o seu lado direito no espelho, e depois você fizer o contrário, você vai ter a dimensão do que eu tô falando, né? Eu falo isso porque eu sei que nem todo mundo tem esse conhecimento, tá? Então, eu tô falando de uma forma bem leiga para as pessoas entenderem. E aí, ela chegou no estúdio, antes dela deitar na minha maca, eu já identifiquei. E era micropigmentação. Não era só uma sobrancelha, tipo, com rena, que vai sair. Era micropigmentação. Então, tava uma mais pra cima, outra mais pra baixo. Tava uma maior e a outra um pouco menor. E ali, o olhinho dela encheu d'água. Aquilo ali me cortou o coração. Porque eu olhei pra ela e falei assim, gata, vamos lá. Senta aqui. E eu lembro que isso foi o quê? Foi 2021. Tinha acabado de inaugurar meu estúdio ali na Califórnia. E aí eu falei assim, o que aconteceu? Aí ela foi e me explicou que tinha 6 meses que ela tinha feito. E foi uma promoção que ela aproveitou e tudo mais, enfim. E na época eu indiquei ela para um profissional para fazer remoção a laser. Uma moça, na época, conhecia. Cara, hoje em dia a sobrancelha dela é outra. Que legal. Ela pagou muito mais caro para poder retirar do que para poder fazer, lógico. Mas hoje em dia ela tem a autoestima dela de volta. Porque aquilo machucava ela demais. Tanto que na época ela fez para o aniversário do filho, para você ter noção. E aí ela não conseguiu, a maquiadora não podia mexer, porque micropigmentação, para quem não sabe, são pequenos cortes na pele. Então você não pode colocar maquiagem em cima, você não pode tacar produto em cima. É uma tatuagem, né? E isso, você tem que deixar cicatrizar sozinho, tá? Não pode aplicar nada. Então, ela simplesmente teve que ir para o aniversário de 1 ano do filho dela desse jeito. Nossa. E foi um processo muito doloroso para ela, mas graças a Deus foi superado e tudo mais. Mas teve outros casos também de pessoas chegar lá com sobrancelha raspada, por exemplo, da cliente, da profissional, pegar aqueles motorzinhos e arrancar metade da sobrancelha. A pessoa chegar lá para eu poder arrumar. Caramba. Rena também já aconteceu da cliente loura, por exemplo, a pessoa aplicar uma rena escura e a pessoa correr no meu estúdio para eu poder clarear para ela, para eu poder socorrer ela. E eu nem conhecia. Essa foi bem engraçado, porque eu não conhecia. A pessoa pegou meu contato com não sei Deus quem e me mandou mensagem. Áudio, chorando. Andresa, fulana de tal, faz sobrancelha com você. E eu nem conhecia a outra pessoa também, até hoje não sei quem é. Mas eu preciso muito da sua ajuda. E eu perguntei por quê. Na época, minha assistente respondeu ela. E ela falou, olha, aconteceu isso. E mandou um videozinho. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, corre aqui. E ela correu lá, eu ajudei e tudo mais. E aí, no final, deu tudo certo. Mas, todo dia acontece. Nossa. Alguns erros bem graves, como é o caso de micropigmentação, que não tem jeito, só realmente com remoção a laser, tá? Mas tem outros casos que dá pra gente ajudar. E aí, de repente, em algum momento dessa carreira profissional que você escolheu dentro da área de design de sobrancelha, micropigmentação, você decidiu ensinar outros profissionais. Uhum. O que virou essa chave pra você? O que aconteceu na sua vida que você falou, tá na hora de eu ensinar outras pessoas a fazerem o que eu faço? Então, foi quando começou... as pessoas começaram a me perguntar sobre, né? Andresa, você dá curso? Aí eu falava, não. Mas você pensa assim... Mas eu não tenho tempo, porque eu atendia muita gente, então eu não tinha tempo para poder sentar e montar uma apostila, montar um cronograma, fazer alguma coisa bem legal. E eu deixava, empurrava aquilo com a barriga.
Só que eu sempre tive, eu brinco, né, que é esse dom mesmo para poder ensinar. Meu primeiro emprego com 15 anos foi dando aula. Eu fui auxiliar de uma professora de informática. Então, eu sempre gostei de ensinar, eu sempre tive facilidade de lidar com o público. E aí, eu decidi, falei assim, quer saber Com agora? quantos anos, desculpa? Com 15. Caramba! Com 15. E aí, ali eu dava aula tanto para criança quanto para as pessoas mais velhas. Então, eu conseguia atender todo o público. Então, a minha linguagem mudava, tipo, durante o dia, a minha linguagem mudava o tempo todo, dependendo do aluno que eu tinha. Então, eu sempre tive essa facilidade. E aí, eu comecei a ver, caramba, as pessoas estão pedindo curso. Vou começar. Aí, um belo dia, final de ano, terminei de atender, deu janeiro, eu sempre tiro uns 10 dias. Naqueles 10 dias, eu tirei para poder montar meu curso todo e assim foi. Montei conteúdo programático, apostila, brinde, não sei o que lá, não sei o que lá. E lancei. Falei assim, vamos ver o que dá. Aí, no primeiro mês que eu lancei, graças a Deus, consegui fechar 2 alunas. E aí, depois foi fluindo. Muito legal você falar isso, porque eu vejo que esse é um sinal evidente de que a pessoa precisa compartilhar o que ela sabe com os outros. Uhum. E aí algumas pessoas chegam pra gente, que você sabe do trabalho que a gente faz, né, de auxiliar quem quer ir pro digital, levar o seu conhecimento, seja lançando um curso, uma mentoria. E as pessoas me perguntam, quando eu sei que é a hora de lançar o meu curso, minha mentoria no mercado? E tá aqui a dica. É simplesmente você entender e perceber se as pessoas estão vindo até você te solicitar ajuda. Como aconteceu contigo. Poxa, mas você não tem um curso. Poxa, me dá uma dica aqui. Poxa, eu gostaria de melhorar isso, essa técnica. Então, se as pessoas estão indo até você solicitar essa ajuda, talvez você possa monetizar esse conhecimento, né? Como a Andresa fez. Então, é muito legal ver que naturalmente a gente vai caminhando para essa posição de não só prestar o serviço, mas também de auxiliar outras pessoas a entrarem nesse mercado. Exatamente. E teve, assim, alguma aluna que você falou assim, poxa, essa aqui... Porque tem aluno que é mais difícil, né? A gente... Tem. Porque, assim, existe... cada aluno tem o seu tempo, né? Só que algumas têm muita facilidade. Tem algumas que eu vou falar pra ela, olha, A, B, C e D. Ela rapidinho, A, B, C e D. E vai. Já entendeu. Já entendeu. Tem outras que eu sei que o processo é um pouco mais devagar. Então, por isso também que eu opto também... Já dei o curso em turma também, porque na época eu também tinha uma auxiliar, uma moça que me ajudava. Mas hoje em dia, como eu preferi dar sozinha, né? Ministrar o curso sozinha, eu dou mais curso VIP. Então, assim, sou eu e a aluna ali. Então, eu vou acompanhando o tempo dela, né? Mas acontece muito, por exemplo, de você olhar pra uma pessoa e falar assim, caramba, essa daí é igual a mim. Eu brinco lá no estúdio e falo assim, essa daí é igual a mim, porque eu tenho um raciocínio muito rápido. Entendi. Então, a gente consegue ter, como é que fala? Essa noção de quando a chavinha vai virar um pouco mais rápido ou não. E é muito interessante isso que você falou, de você saber a hora. Né? Igual eu falo, não existe a hora certa, mas você vai ter sinais. Então, hoje em dia, eu consigo separar o meu curso de iniciante, curso de aperfeiçoamento, um do outro, beleza, técnica. E tem a parte da educação, né? Que tem a parte da consultoria para quem está começando e a minha consultoria para quem já está na área. Então, são consultorias diferentes. Claro, né? claro. Então, para quem está começando, eu vou ajudar de uma forma. Para quem já tá na área, só tá precisando ali de organização, tá precisando, tipo, se situar, ou tá precisando entender qual o próximo passo que eu vou dar e como que eu vou dar esse passo, como que eu vou preparar o meu público para esse passo. Então, assim, são públicos diferentes, então eu preciso saber também que são conhecimentos diferentes. Então, assim, o primeiro exemplo que eu dei, ela precisa de um conhecimento meu específico e a segunda de outro conhecimento. Porque se eu tentar ensinar para A, o que eu vou ensinar para B, vai dar ruim. Não funciona. Ela não vai conseguir acompanhar. E se eu for ensinar para B, o que eu ia ensinar para A, ela vai falar, eu já sei isso. Eu não preciso disso. Então, eu preciso saber o que ela precisa para eu conseguir ofertar, né, realmente aquilo que ela está necessitando naquele momento. Perfeito, perfeito. Andresa, tem uma pergunta aqui no nosso programa, que é uma pergunta que é muito esperada. É a pergunta de 1 milhão de bitcoins. Eu nem falo que é mais de $1 milhão, de bitcoins. E o Bitcoin tá valendo cada vez mais, né? Pra quem não sabe, depois pesquisa aí. Medo. O que é venda pra você, Andresa? Poxa, eu já falei isso aqui hoje. A venda pra mim é solucionar problema. Eu sou uma pessoa, gente, graças ao bom Deus, eu sou muito resolutiva.
Antes mesmo, não vou nem falar só do âmbito profissional, mas na minha vida, eu sou resolutiva. Tem um problema, eu gosto de resolver. Eu não gosto de dar a volta no problema. Então, venda pra mim nada mais é do que isso, resolver problema. Tem um problema, eu dou a solução. E, tanto que eu tenho muita dificuldade, me julguem, tá? Eu tenho muita dificuldade com gente mimizenta, com gente lenta, tá? Me too. Eu também tenho. Né? Nossa, aí, isso. exemplo, esse celular tá aqui. Ai, mas o celular tem que ficar aqui, ó. Pronto, gente, é só tirar o celular daqui. Não é a pessoa falar, não, pra tirar o celular daqui eu preciso levantar. Aí sofre. Mano, isso daí dá... Mas aí, agora eu vou te falar um negócio que a minha terapeuta vai ficar orgulhosa, tá? A gente, quando é muito resolutivo, tem um problema também. Que é pegar problemas que não são nossos pra tentar resolver. Real. A sua vida tá tudo bem. Aí você fala assim, tá bem demais, deixa eu pegar um probleminha aqui pra eu resolver. Acontece isso contigo. Acontece o tempo todo também. Só que hoje em dia a minha terapeuta também vai ficar orgulhosa, ela sabe disso. Que eu não faço mais isso. Ou eu faço em menor grau. Entendi. Então, por exemplo, se a pessoa chega com um problema, é urgente. Você tá morrendo? Não, é pode meu. esperar. Tipo assim, é meu, o problema é meu, porque também tem isso, né? Mas assim, tem coisa que, por exemplo, não é meu, mas a outra pessoa pode esperar. Agora, vamos supor, às vezes o problema é meu, mas ele também não é urgente. Por exemplo, se a minha assistente chega e fala, Deza, tá acontecendo isso daqui, isso daqui, isso daqui. Aí eu já sei, quando ela me fala o que é, ou manda no meu WhatsApp, eu falo, gatinha, daqui a pouco eu te respondo aí. Pronto. E naquele momento, eu tô aqui com o Jefferson, eu vou focar no Jefferson. Sim, entendeu? Sim. Na hora que eu sair daqui, aí eu vou e respondo, eu vou e resolvo e tudo mais. Agora, se é um caso, por exemplo, sei lá, uma aluna minha me manda uma mensagem, vou te dar um exemplo dentro da minha área. Andresa, pelo amor de Deus, uma cliente deu alergia disso, não sei lá o que eu faço, que eu tô perdida. Pronto, eu vou parar o que eu tô fazendo e eu vou dar atenção Porque pra é ela. grave. Porque é grave. Agora, fora isso, não dá dando pra esperar? Pronto. Pronto, porque, gente, senão não existe, eu também vi essa frase, mas não me pergunte aonde. Não, agora é sua. Não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Opa, verdade. Eu amei essa frase. Aí eu falei assim, gente, isso faz total sentido. E aí, depois de uns 2 anos pra cá, 1 ano e meio pra cá, que eu comecei a cuidar melhor do meu CPF, cara, as coisas fluíram muito melhor. Ó, já que você falou de CNPJ, quando que é o momento da profissional que começou a atender na casa dela, na garagem da casa dela, ou no quartinho de bagunça lá, porque eu acho que de repente é assim o começo, não sei, tô chutando aqui. É tipo isso. É tipo isso, acertou, né? E quando que é o momento dela abrir o CNPJ dela? Dela falar assim, eu vou fazer o meu MEI. Quando ela tem condições de se manter sozinha. Quando ela entende que o que tá entrando para ela, o faturamento dela tá sendo legal, que ela tá conseguindo tirar o lucro dela e ela vai conseguir manter uma sala sozinha. Um dos principais erros das meninas que começam na área da estética, na área da beleza, é justamente isso. Atende 5, 6 meses em casa, depois já quer alugar uma sala de R$800, aí depois tem um condomínio de R$200, mais uma conta de luz de 100 e pouco, por aí vai, internet, material, não sei o que lá, e fecha. Aí não quer voltar a atender em casa, por vergonha, né, por estar dando um passo para trás, e aí já começa a distribuir currículo e vai trabalhar para os outros de novo. Já desiste. E já desiste. Só que não pode ser assim. Pô, mas é muito comum isso, né? É muito comum. Só que as pessoas precisam ter o pé no chão. Não é você sonhar de forma que, nossa, eu vou ver nas nuvens. Não. Você vai sentar e você vai conseguir quantificar o seu sonho. Entendeu? Não existe negócio de sonhar de uma forma utópica. Você vai sentar e vai quantificar o teu sonho. Eu só saí da casa da minha mãe, eu trabalhava de carteira assinada, comecei a atender na sala da minha mãe, fiquei ali por... fiquei bastante tempo, vamos dizer assim, mas eu comecei a empreender mesmo em outubro de 2019, quando eu inaugurei na sala da minha mãe, quando eu saí de lá em fevereiro de 2021, então 1 ano e pouquinho, atendendo na sala da minha mãe. E isso porque, eu não digo que eu demorei, foi no momento certo, porque foi quando eu entendi que eu teria dinheiro para poder bancar o aluguel de uma sala, bancar as minhas despesas, os materiais e ainda ter um pouquinho da minha retirada. Então, ali foi onde eu entendi. Eu posso dar um passo à frente. Entendi. Enquanto isso, eu me mantive ali. Mesmo as pessoas falando, ai, que vergonha. Eu tive um parente, por exemplo, que chegou na casa da minha mãe e falou assim, nossa, a Andresa fez faculdade para atender em casa, para abrir um salãozinho em casa, né, desmerecendo. E ali eu falei assim, mãe, não fica chateada, deixa isso para lá e eu vou provar isso com os meus resultados. E tá aí até hoje, né? Então, assim, graças a Deus eu não desisti. É porque é muito esperado pelas pessoas, pela sociedade, que quando você faz uma faculdade, quando você faz um ensino superior, uma pós-graduação, mestrado, algo nesse sentido, que você vai seguir o caminho padrão de trabalhar numa grande empresa, aposentar e por aí vai.
Só que um detalhe importante é que, principalmente a administração, que é uma faculdade muito voltada para criação de negócio, manutenção de negócio, você também tem a possibilidade de atuar como empreendedor. E aí tem uma questão que sempre me vem, assim, sempre me ocorre, que é, será que empreender para todo mundo? Eu fico pensando, de verdade, fico pensando nisso. Às vezes eu converso isso com a Lu, assim, será que é para todo mundo? E você já se perguntou isso, se empreender é para todo mundo? Já me perguntei. E também, eu tava conversando esses dias com o Bruno, com meu namorado, eu tava falando, amor, olha só. E a gente tava vendo o perfil no Instagram. E eu mostrei pra ele, falei assim, cara, o que essa pessoa tá fazendo da vida? A pessoa trabalha de carteira assinada em uma determinada empresa grande até. Mas você vê que a pessoa tem um potencial pra empreender sinistro. Sinistro. E de contrapartida tinha uma outra pessoa, que a gente tava falando esses dias também, eu falei assim, caramba, essa pessoa tem que trabalhar de carteira assinada. Então eu cheguei à conclusão que, lógico, ela pode sim empreender, né? Não é porque você não tem um perfil que você não pode. Sim. Poder, você pode tudo. Porém, existem pessoas que realmente ela tem um perfil traçado para aquilo. E até eu, quando eu tô dando aula, Jefferson, existem pessoas ali que eu sei que vai ser a vida inteira a vida dupla. Ela vai trabalhar de carteira assinada e vai trabalhar com sobrancelhas e tá tudo bem, não tem regra. Já tem cliente minha, tem aluna minha, que termina o curso, dá 2, 3 meses, já fez tanta clientela, que ela já tá fazendo parceria com outras meninas da estética, já pede demissão do emprego e já tá trabalhando. Que aí fazem uma parceria, não vou nem entrar em detalhes, mas só pra você poder entender, junta, sei lá, 4, 5 meninas, cada uma faz um serviço diferente e aluga uma sala, que aí não fica apertado pra ninguém. Como eu te disse lá atrás, você trazer tudo isso pra você sozinha é uma coisa. Agora, você juntar com uma galera, você dividir o seu orçamento ali, fica muito mais leve. Então, tem alunas minhas que eu falo, caramba, essa daí tem um perfil empreendedor, cara, já nasceu com isso, que vai voar e voa. E que perfil é esse? Porque, assim, beleza, eu vou supor que algumas coisas até diante do que a gente vem refletindo, mas eu vejo, tá? Perfil empreendedor que eu percebo é a pessoa que tá disposta a correr risco, que, de repente, é uma pessoa que tá acostumada com os altos e baixos da vida, né, e que às vezes em um dado momento entende que, poxa, você vai precisar ter um padrão de vida um pouco mais baixo para no futuro colher os frutos. Tem algo a mais assim que você percebe do padrão de empreendedor? Muito também do presente dela e da forma da criação também. Isso influencia demais, psicologicamente falando, tá? Quando eu comecei na área da educação, eu tive que aprender muito sobre isso também. Então, eu precisei ler muito, estudar muito sobre isso. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem assim para as pessoas entenderem. Se for uma pessoa que ela sempre teve tudo, ela sempre teve o pai, a mãe, a avó, os tios, tudo. Se ela falasse assim, eu quero o mundo, as pessoas dão com muita facilidade. E aí eu tenho um outro perfil, esse é o primeiro perfil. E eu tenho um outro perfil de uma pessoa que não teve tudo fácil na vida, que precisou batalhar muito cedo, precisou se entregar muito cedo pra vida, levou muita porrada da vida. 2 exemplos, tá, gente? 2 tipos de criação. Isso também influencia. Porque o primeiro perfil da pessoa que teve tudo, na primeira porrada que ela tomar, ela desiste. E dificilmente ela vai querer assumir riscos. Porque quando ela assumir um risco, aí, né, também vai muito da personalidade. Pode acontecer dela assumir um risco, tomar uma decisão muito rápido, porque ela sempre vai entender que vai ter alguém por trás. Se der tudo errado, não sofre tanto, eu tenho a minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho meu tio, eu tenho o marido. Exemplo. O segundo perfil, não. O segundo perfil é falar assim, cara, eu tenho que fazer dar certo. Que se eu não der certo, eu não como. Se eu não der certo, eu não tenho como levar comida pro meu filho. Tô falando sempre assim, porque o meu maior público é mulher, né? Sim. Então, eu preciso fazer dar certo, porque existem pessoas que dependem de mim, né? Então, o primeiro perfil, sempre tem alguém por trás, poxa. Mas também pode acontecer de ser aquela pessoa acomodada. Eu fiz o curso hoje. Mas tá bom, não quero mais dar andamento. Não precisa empreender. Ou então não precisa trabalhar pra ninguém, entende? Eu vou jogar uma pimenta aí agora. Lá vem. Tem gente que depois que garante a sobrevivência, também se acomoda. Demais. Não tem? Porque ela acostuma com padrão, né? Ela acostuma com uma coisa linear. Então, pra ela, aquilo ali tá ótimo. Tá ótimo. E uma pessoa dessa, ela nunca vai estar disposta a empreender. Porque empreender, gente, gente, parece um... Como é que a gente falou esses dias lá no estúdio? Parece um eletrocardiograma.
É isso. Aquele negocinho que vai, sobe, desce, sobe, desce. Gente, é desse jeito. Você Tô consegue... morto, tô vivo, tô morto. Você consegue até manter um padrão ali, mas você não consegue, tipo, manter uma estabilidade. Minha psicóloga vive falando isso. A vida da gente não é linear, cara. Não mesmo. Não adianta achar que as nossas emoções também serão lineares. Nunca vai ser linear, cara. Então, assim, existe um perfil empreendedor basicamente traçado? Existe. Não quer dizer que vai ser um padrão. Tá? Eu não odeio padrões, mas existe sim um perfil. Tanto que é fato. Quando você bate o olho na pessoa assim, que você conversa um pouquinho com ela, você fala, caramba, você ia dar muito certo nisso. Teve aluna minha que eu tive que falar pra ela não fazer sobrancelha. Porque a gente conversando sobre outras coisas, a menina era tão... Ela era, eu já até falou, né, uma outra palavra. Ela era tão sinistra, em conta, que hoje em dia ela vende planilha de Excel. Uau! E ela queria trabalhar com estética. Falei, gata, você não Ou nasceu seja, ela pra queria isso. empreender, mas ela não sabia aonde. Ela não sabia no que ela era boa. E eu conversando com ela, de forma a gente tomando um café, tomando suco, a gente trocando uma ideia. E ali eu conversei com ela. Eu falei assim, gata, então, dentro da minha consultoria tem isso, isso e isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela, ai, Andresa, então, eu bem sei isso e isso. Eu falei, sério que você sabe? Aí tava com o notebook, ela abriu assim... Pronto, Aí me você mostrou falou, vende várias planilha. coisas. Eu falei assim, não, fiquei com aquilo na minha cabeça. Mas ela pagou o café, né? Hã? Ela pagou o café. Não, cada um pagou o seu, poxa. Não, pô, ela tinha que isso? pagar o café, ué. Não, a dica que você deu pra ela... Ela podia. Nossa, acho que eu vou mandar uma mensagem aí, tá pra devendo o café pra Andresa, hein? Não, café não, por favor. Vamos agora um almoço. Um almoço? Sai fora, perto do que ela tá ganhando agora, ela pode me levar até pra jantar. Eu vou então, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, martelando, até o dia que eu tomei a decisão de conversar com ela. Na mesma semana, eu troquei ideia com ela. Falei, gatinha, olha só, vamos conversar, passa lá no estúdio. Troquei uma ideia com ela, tá vendendo planilha de Excel. Sabe uma coisa que eu vejo no digital? Tem muita gente que quer começar a vender seu conhecimento no digital ou ganhar dinheiro na internet, que é o que o pessoal tem, o sonho, quero ganhar dinheiro na internet. Aí vê as profissões que estão bombando. Gestor de tráfego, social media, não sei o que e tal. E aí a pessoa faz exatamente isso. Ela tenta se encaixar no negócio só porque aquilo ali tá dando dinheiro, porque ela acha que é legal. E olha só, pessoal, de verdade, você percebeu o que o mercado quer é um detalhe. Outro detalhe é você entender o que você é bom, que você pode colocar de encontro ou ao encontro daquilo que o mercado está querendo. Porque aí você tem mais chance de fazer aquilo dar certo. Então, deixa essa dica aí para vocês. Inclusive, quero lembrá-los que, poxa, depois de várias coisas que a gente trouxe aqui, vários conhecimentos, ensinamentos, se você não está inscrito aqui, tem alguma coisa errada. Eu não sei, talvez esse canal esteja com algum problema. Por que você não está inscrito ainda? Então se inscreva no canal, deixa seu like. Se você não está gostando, é só sair, tá? E deixa o espaço para quem gosta, né? Mas se você está gostando, pô, deixa o like, se inscreve, que eu tenho certeza que você pode contribuir também para que a gente chegue para mais pessoas, tá? Andresa, tem um quadro aqui que a gente fala dos parceiros, que é o nosso pitch de vendas. Não faz sentido a gente estar no podcast de venda e não vender, né? Então eu falo, realmente eu acredito que tudo é venda. Mas antes de eu começar a falar aqui, eu queria saber se você pode discordar, tá? Se você discordar, eu não vou colocar no ar. Você acredita que tudo é venda? Tudo é venda. É? Por quê? Por quê? Posso falar né, da minha área? O exemplo, tudo é venda. A Andresa, eu tô aqui, eu tô vendendo. Eu tô andando na rua, eu tô vendendo. Porque as pessoas olham pra mim, eu já tô começando a vender a partir dali. Então, por exemplo, se eu chego aqui pra poder gravar contigo e eu não tô bem, como é que eu vendo beleza sem estar bonita? Poxa. Como é que eu vendo estética sem estar utilizando produtos da estética? Então, se eu vendo sobrancelha, como é que eu posso chegar aqui e tá com a sobrancelha feia? Ou não tá com uma extensão de cílios, ou tá com a unha sem fazer. Ou não tá maquiada. Então, tudo é venda. Entendeu? Quando eu olho pro Jefferson, o Jefferson já tá vendendo. Tá, mas eu cheguei com sono aqui. Não, eu tô... poxa, mas aí eu tomei 2 cafés e já tô acelerado, pô. Já despertou. Então tá bom, mas aí você pensa agora, poxa, tá, mas aí você tá vendendo ali seu conhecimento e tal, não sei o que. Agora, cara, eu trabalho com externo. Então, tipo assim, se eu chegar... Gente, não existe... Uma dica que eu vou deixar para os meninos trabalhar na área da beleza, tá? Pelo amor de Deus. Quem trabalha com beleza, gente, não precisa ser... Sabe, não precisa ter uma pele perfeita, não precisa nada disso. Mas você precisa andar bonita.
Quem trabalha na área da beleza tem que andar arrumada. Pô, você vende vai beleza. Vai na padaria, vai arrumada. As meninas brincam até pra academia. Eu passo creme, eu passo perfume, eu penteio meus cílios. Se eu tiver de base, abaixo vai manchado, eu tiro tudo, porque eu sei que eu vou suar, tá? Mas você tá arrumada, você tá com acessórios, você tá com relógio, você tá com anel. Gente, quem trabalha com beleza tem que andar bonito. Não precisa andar produzidão, mas tem que andar bonito. Eu penso assim, por exemplo, no meu caso, né? Que eu vendo venda. Então, se eu sou uma pessoa sem energia, se eu sou uma pessoa que tá sempre mal-humorado... De cara feia, cara fechada. Não faz o menor sentido, poxa. Né? E eu vejo alguns educadores que vendem educação, conhecimento, mas que passam isso de um jeito tão difícil. E aí depois coloca a culpa no aluno, né? Esses alunos aí, ninguém quer nada com nada, ninguém quer aprender. Não, talvez seja a sua forma de ensinar. Precisa de ajuste, né? E assim, hoje em dia na internet, a gente vê alguns conteúdos que funcionam mais do que outros. O que eu tenho reparado é que conteúdos que são produzidos com qualidade, eles se destacam muito mais. Justamente por isso. Porque você está vendendo a sua imagem o tempo todo. E na rede social você tem a imagem de vários profissionais e alguns que se preocupam com a qualidade e outros nem tanto. O nosso cérebro já é treinado para ver o que é belo. Então, se você vê um conteúdo bem produzido, você vai valorizar aquele conteúdo. E é por isso que a gente escolheu fazer o podcast aqui no Ponto de Estúdio. Eu queria um feedback seu. Do que você achou desse espaço aqui? Desde o momento que eu cheguei à organização. Porque, assim, até antes, né? Quando fizeram um convite, tudo organizado, tudo lindo. Quando eu cheguei aqui, é a mesma coisa. Então, tanto que eu já cheguei elogiando. Gente, que lugar bonito, que lugar bacana. Porque, assim, quando você chega no lugar, a primeira coisa, gente, não existe negócio. Não repara, não. Sabe quando você chega nessa casa? Não repara, não. Gente, todo mundo repara. O ser humano, ele é visual. Entendeu? Então, você chega, você olha assim, você fala, nossa... Né? Então, assim, eu gostei bastante, né, da estrutura, tudo muito arrumado, tudo muito lindo. E também da parte da organização mesmo. Tá? Achei muito, muito bacana. E eu deixo a dica para quem quer criar conteúdo, você nem precisa fazer o seu podcast, tá? Manda uma mensagem pro Ponto de Estúdio, porque eu tenho certeza que você vai conseguir criar conteúdo de qualidade e realmente se destacar no digital, né? Então, esse é um parceiro nosso, que eu acho que vale muito a pena conhecer. Um outro detalhe importante é a gente saber se posicionar no digital também de uma forma profissional, não só através das redes sociais, mas do nosso próprio site. E hoje em dia, com essa coisa de inteligência artificial, tudo ficou muito mais fácil. Só que tem gente que acha que assim, não, inteligência artificial não é pra mim. Você já usa inteligência artificial? Não. Não? Não. Então, vou deixar essa dica pra você, mas que serve pra todas as pessoas que ainda não usam no dia a dia, tá? O mais comum é o ChatGPT, que o pessoal sabe e tal, só que tem o do Google também, né, que é o Gemini. A Hosting lançou recentemente uma plataforma para você criar o teu site em 3 etapas. Você não precisa entender nada de programação, nada de tecnologia. Você simplesmente fala como que você quer seu site e eles criam tudo para você. Você compra seu domínio lá. Então vamos supor, eu quero usar o meu nome. Então, Jefferson Carvalho. Então, no seu caso, Andresa Teixeira. Você pode usar lá o teu domínio, você contrata junto com eles e você paga um valor super acessível para colocar o teu site no ar com um custo muito baixo. Então, pessoal, hoje em dia não tem como você estar fora do digital. E se você quer passar profissionalismo, eu sugiro que você conheça a Hostinger. Eu vou deixar esse QR Code e também o link na descrição para vocês conhecerem o trabalho deles. Você estava comentando, Andresa, que fez faculdade, então dá para ver que você valoriza o ensino formal. Eu realmente acho que é muito importante, né? E tem algumas faculdades que a gente não teria acesso se plataformas como o edX não existisse. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em Harvard, você não precisa ir lá. Você pode acessar essa plataforma e estudar lá, tendo acesso aos melhores cursos do mundo, MIT, Harvard. Você pode estudar com eles sem ter que ir para outro país estudar. E o que é mais legal é que muitos cursos lá são gratuitos. Então, você consegue estudar gratuitamente, às vezes, numa universidade que é uma das maiores do mundo. E aí, se você quiser pegar o certificado, você paga uma taxazinha lá que é super acessível também. Então, deixa a dica para você que está nos ouvindo, que gosta de estudar, conheçam
o EDX, porque vale muito a pena, tá? Uma plataforma super legal para você que gosta de estudar e que valoriza um currículo de peso. A gente está falando de empreendedorismo e para fechar esse bloco aqui de falar dos nossos parceiros, uma das coisas que eu vejo que muitos empreendedores erram é na hora de escolher o tipo de negócio que ele vai fazer. E aí, por exemplo, tem gente que vai empreender, por exemplo, igual na sua área, que você decidiu, poxa, eu vou seguir esse caminho da área da beleza porque para mim faz sentido. Tem gente que vai fazer uma jornada dupla e que decide investir, por exemplo, em franquia. E ok, e eu acho que é super válido, justamente porque na área de franquia você já tem um modelo de negócio validado. Você vai seguir aquele modelo de negócio que tem um padrão de trabalho, que tem o COF que é passado direitinho e vai implementar na sua cidade. A vantagem do cookie do Mário, você já provou o cookie do Mário? Não. Ainda não. Ainda não. E vai provar e tenho certeza vai virar fã deles. Lá no cookie do Mário, agora eles estão fazendo um trabalho de franquia e tá assim, realmente ganhando o país. Por quê? Porque ele passa a receita secreta do cookie artesanal. Diferente de muitos empreendimentos do food service que ficam segurando a receita, que mandam o negócio congelado e o franqueado tem que aquecer na hora e ficar dependendo da entrega daquele produto para realmente atender o cliente final. No cookie do Mário não. Você tem a receita na sua mão para você colocar para fazer ali no dia a dia e deixar tudo fresquinho com aquele sabor artesanal mesmo que o cliente adora. Então, se você pensa em empreender na área de food service e quer ter uma margem de lucratividade muito alta, você precisa entrar em contato com o Caio, que é o gestor de franquias. Eu vou deixar o contato dele aqui, direto do WhatsApp do Caio. Manda uma mensagem para ele, sem compromisso. Manda lá, Caio, eu queria entender melhor como que funciona a franquia Cookie do Mário, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. E se for o seu momento, se você tiver o perfil, ele vai te assessorar para dar o próximo passo para levar o Cookie do Mário para sua cidade. E já que a gente está fazendo esse pitch de vendas, eu queria que você fizesse o teu pitch de vendas. Então, como que faz para te achar? Por que que você é melhor profissional para auxiliar outros profissionais que querem atender nessa área da beleza? E também para quem quer fazer sobrancelha contigo. Se é que tem vaga ainda, né? Ainda mais Semana dos Namorados. Nossa, gente, é mesmo, hein? Toda semana que tem alguma data especial, assim, não adianta. A gente trabalha mais do que o esperado, mas, né, graças a Deus. Vamos lá. Como que faz pra te achar? Como faz pra me achar? Gente, eu tenho um Instagram, Andresa Teixeira, PMU, tá? Lá tem um link na minha bio. Só você clicar, chama no WhatsApp, a Bia, minha assistente, vai estar respondendo vocês, tá? É só enviar mensagem e esperar um pouquinho. A demanda de mensagem é muito grande, graças a Deus. O pessoal, não é mentira. Ela realmente... É porque o pessoal às vezes acha, né? Nossa, será? Acho que é marketing. Não é marketing, cara. A agenda dela é muito cheia. Isso. E às vezes, assim, a Bia é uma só. Então, manda mensagem, gente, espera um pouquinho que ela vai responder, né? Tanto para quem deseja ser cliente, para agendar um horário, quanto para quem quer fazer um orçamento de curso ou de consultoria, tá? Então, para quem, né? Para as empreendedoras, para quem já trabalha na área e quer aí um pouquinho do meu conhecimento, quer uma ajuda, quer melhorar a performance, quer melhorar seus resultados, eu tenho uma consultoria Máxima Performance, que é onde eu atendo realmente empreendedores. Não necessariamente da área da beleza, tá? Pode ser de outras áreas que também. Legal. Sim, porque ele é uma consultoria bem padronizada, né? Então, eu ajudo você a fortificar a sua empresa, o seu negócio. Consigo entender também quais são os gargalos que está tendo dentro ali do seu negócio também. E, abre um parênteses. Quando eu falo negócio, as pessoas acham que precisa ser uma empresa grande, enorme. Não. Se você atende na sua casa, se você já está empreendendo e você só quer melhorar ali a sua performance, se você precisa realmente de ajuda, eu tô aqui para poder te ajudar. Então, não cria na sua cabeça, não sei se você também tem muito disso, né? Como você trabalha com venda, a pessoa achar que, poxa, para eu contratar o Jefferson, eu preciso ser um multi-empresário. Não. Basta você ter uma sua pequena empresa que o Jefferson vai poder te ajudar, da mesma forma que eu tô aqui para poder ajudar quem também empreende, né? Então, a parte de gestão financeira, a parte dos gargalos, a parte de melhoria de resultados, eu vou conseguir te ajudar na sua performance como profissional. Tem alunas minhas que conseguiram, por exemplo, destravar no Instagram. Olha só. Porque tinha dificuldade, às vezes, em lidar com câmera, em saber o que vai falar,
como se comportar, até mesmo durante o seu atendimento no presencial. Então, tudo isso eu vou te dar um direcionamento para que você consiga melhorar a sua performance e, consequentemente, melhorar os seus resultados financeiros. Porque pensa comigo, se eu melhoro a minha performance, eu estou conseguindo escalar melhor o meu negócio também, né? Quando a gente pensa em escala, a gente pensa só em grandes coisas, Não, gente, é pequeno, é um passinho. Então, quando você melhora uma área, consequentemente, você vai melhorando outras áreas. Então, tem a minha consultoria Máxima Performance, tá? Para empreendedores e também para quem tá começando, né, gente? Que para quem deseja começar na área da estética, eu tenho o meu curso Designer de Excelência, que aí é para quem quer realmente começar a trabalhar com sobrancelha, deseja aprender. E dentro do Design de Excelência tem um curso de aperfeiçoamento, tá? Para quem já trabalha com sobrancelha, porém quer aprimorar a técnica. Eu costumo brincar aqui. As pessoas, elas acham que técnica ainda não é diferencial. E técnica é diferencial. Se fosse assim, se não fosse assim, eu não receberia todos os dias erros grotescos dentro do meu estúdio, tá? Então, técnica ainda é diferencial. Técnica ainda é importante. Sempre vai ser importante. Eu entender o que o meu cliente precisa é importante. Eu saber fazer um design correto é importante. Não basta a pessoa chegar no estúdio e eu trabalhar da mesma forma como se fosse um carimbo. Eu vou carimbar aquela sobrancelha no rosto de todo mundo. Não. Eu preciso entender sobre simetria. Eu preciso ter um olhar analítico sobre o rosto da pessoa, entender o que combina com ela. Eu preciso saber quando dá para eu mexer na sobrancelha e quando não dá. Quando dá para eu poder resolver com uma micropigmentação ou quando um design correndo vai resolver o problema da minha cliente, tá? Então, essa daí é minha cartela de serviços, tanto a consultoria quanto o meu curso de design de sobrancelha, tá? Sabe o que eu fiquei pensando? Que, às vezes, a gente quer se posicionar, isso eu vejo acontecendo com muitos profissionais, mas não sabem a importância de se posicionar como especialista, como é o teu caso, você é especialista nessa área de design de sobrancelha e também trouxe uma possibilidade de auxiliar empreendedoras, mas ainda assim é um nicho. E aí, um problema muito grande que as pessoas têm, né? Poxa, como que eu vou nichar isso? Por onde eu vou? Qual caminho que eu sigo? Você concorda comigo que a gente sempre vai buscar e vai preferir o especialista do que o generalista? Por uma questão óbvia. Vou dar um exemplo. Se você estragou o carro, a parte da direção hidráulica do carro, você tem 2 oficinas mecânicas para levar o seu carro. Uma é oficina mecânica geral. E eles também têm borracharia lá e faz bolo e vende geladinho. Tá? E faz a unha do pé e da mão também. E na outra, eles são especialistas em direção hidráulica. Em qual lugar que você leva seu carro para arrumar a direção hidráulica? No segundo, no especialista. É óbvio. Então, como a gente sabe disso e segue esse caminho de levar para o especialista, por que as pessoas, às vezes, ficam com tanta dificuldade de se posicionarem como especialistas? Sendo que quando ela vai levar o carro dela ou vai num hospital, tá? Pô, tô com uma dor de cabeça e vou numa podóloga, não faz sentido. Você vai num médico, você vai num especialista em dor de cabeça. Então, sabendo disso, por que as pessoas têm, às vezes, essa dificuldade de se posicionar como especialista? Você já parou para pensar sobre isso? Olha, uma das coisas é a insegurança em falar que você faz bem feito. E isso eu tô falando pelo lado profissional, tá? Antes de falar do cliente. Porque as pessoas parecem ter dificuldade de falar que ela é boa em algo. Porque parece que quando você tá falando que você é boa em algo, você tá com o ego elevado, você se acha, você é estrelinha. E não é assim que funciona. Se eu sou boa em algo, é só assumir. Eu sou boa nisso. Jefferson é bom em venda? Pô, eu sou boa em venda. Sou um ótimo vendedor. A Andresa, sou ótimo com sobrancelha. Ótimo. Sou uma ótima educadora. Sou uma ótima educadora, poxa. Pronto, gente, é só assumir o seu papel. Então, você não tem que ter essa dificuldade de dizer que você é bom naquilo que você faz, de que você é especialista naquilo. Agora, o que você não pode vender é uma mentira. Então, assim, se você é especialista em algo, você tem que comprovar que você é especialista em algo. Perfeito. Como que você comprova? Buscando conhecimento dentro da área e postando e mostrando que você realmente é especialista naquilo. Não adianta, por exemplo, eu chegar aqui e falar assim, eu sou especialista em sobrancelha, sem ter feito uma especialização. E micropigmentação, por exemplo, gente, eu vou jogar por alto para vocês entenderem, tá? Uma especialização em micropigmentação não é menos que R$4.000.
É mesmo? Uhum, não é menos que 4 mil reais. Aqui na nossa região, eu orcei para poder fazer ano passado, com uma das maiores referências daqui de Volta Redonda, 7 mil reais. Então, assim, é um investimento muito alto. Mas é o quê? É aquilo que eu busquei pra minha vida, Claro. que eu entendo, pra eu poder encher a boca e falar, eu sou especialista nisso, né? Agora, a dificuldade do cliente, muitas das vezes, é o financeiro. Porque, às vezes, ele prefere ir num... Né? Generalista. Ele no generalista do que no especialista, porque às vezes o generalista ele é um pouco mais em conta. Só que aí depois aquele generalista vai agir de certa forma que ele vai precisar pagar mais caro ainda, né, pra ir no especialista. Foi o que você contou, né? Que aconteceu já. Eu fico assim, gente, você prefere pagar 2 vezes? O barato sai caro. O barato sai caro. Então, às vezes, você já vai direto em quem vai solucionar o seu problema. Não fica, tipo, buscando várias alternativas. Cara, eu já quebrei a cara, então eu vou lá no especialista, deixa eu resolver isso logo e pronto, acabou. Poxa, muito legal. Tem alguma coisa que a gente não falou aqui hoje que você gostaria de trazer? Uma dica, uma história que você gostaria de contar? Porque eu acho que esse bate-papo, ele realmente pode ajudar muita gente. E tem ajudado, assim, sabe? Uhum. Não foi à toa que a gente te convidou, porque a gente sabia que, pô, você tem uma história de vida muito bonita. Quem ainda não conhece a história da Andresa, pessoal, poxa, vai lá no perfil dela depois. Tem um destaque lá. Tem um destaque onde você conta, né, a sua história. Eu acho que vale super a pena, até pra você se inspirar naqueles dias que, cara, tem dia que a gente tá na fossa, né? Mas tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com as pessoas, assim, que seria legal pra jornada empreendedora delas? Olha, de acordo com a minha história, eu falo muito sobre coragem, tanto que eu tenho tatuado aqui, coragem, e dentro de coragem, sobre insistência. Não tô falando de teimosia, tô falando de insistência, de você saber que você é bom em algo e você insistir naquilo. Então, assim, quando eu comecei lá atrás, com 15 anos, né, ministrando curso e tal, sendo auxiliar de uma professora, eu entendi, naquela época, que eu seguiria naquela carreira. Só que chegou um determinado momento da minha vida que eu precisei fazer essa transição de carreira. E eu fui insistente naquilo que eu quis. Porém, eu me planejei para viver a vida que eu tenho hoje, da mesma forma que eu me planejo hoje para ter a vida que eu desejo, tá? Daqui a 10 anos, né? A gente sempre procura melhorar. Então, sejam insistentes. Então, a Andresa que ia na casa da cliente de bicicleta, e assim, que levava os materiais dentro de uma sacolinha de mercado, cara, não imaginaria aonde eu estou hoje. Mas sonhava, né? Sonhava. E eu falava assim, um dia eu ainda vou ter meu estúdio. Um dia eu ainda vou ter, né? Por exemplo, eu brincava, né? Um dia eu ainda vou ter um carrinho auxiliar. Aí, Andresa, pensar pequeno, pra quem só tinha uma bolsinha de mercado, né? Era muito pra mim, né? Pensar dessa forma. Então, sejam insistentes. Não desista no primeiro tombo, sabe? Ou na primeira dificuldade, não desista. Seja insistente e reconheça naquilo que você é bom, tá? Seja insistente na coisa certa, naquilo que é pra você fazer. Não seja insistente naquilo que você é ruim. Porque todo mundo fala, a gente tem que aprender a aprimorar os nossos pontos negativos. Não, você precisa reconhecer os seus pontos negativos e sim, o primeiro passo é reconhecer. Melhorar? Ok, mas eu não vou insistir naquilo que eu sou ruim. Eu vou insistir naquilo que eu sou boa. Eu sou boa em educar. Eu sou uma excelente educadora. Não me coloca, por exemplo, para sentar e ficar fazendo conta o dia inteiro que eu não vou dar certo. Então, a dica que eu deixo para vocês sejam insistentes. Não desistam. E tenham autenticidade. Não se coloque num lugar onde que não é para você estar. Lá atrás, tentaram me colocar num lugar onde não era para eu estar. Eu era boa no que eu fazia? Tá, era boa, mas não era para eu estar ali. Até que a vida me expulsou para onde eu estou hoje. E vocês ainda vão ouvir falar de mim. Com muito. certeza. Poxa, eu creio. Poxa, se depender... Ó, pessoal, então, nos ajudem a chegar para muitas pessoas, para conhecerem um pouco da Andresa. Poxa, você foi muito generosa compartilhando seu conhecimento aqui. Eu acho que foi um papo muito leve, descontraído e inspirador. Mas eu queria ouvir as pessoas que participaram aqui com a gente, que nos assistiram. O que vocês acharam desse bate-papo? Ajudou de alguma forma? Coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. E a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda.